caso curioso do navio de container chinês que foi descoberto que tinha várias armas nele, né? Na verdade, não se sabe quem liberou essa foto, tá? Mas olha só, apareceu uma foto de um cargueiro chinês cheio de armas. Então, aqui eu tô vendo um cargueiro com vários lançadores de mísseis aqui, com radares e radares de precisão e coisa tal. Ou seja, é praticamente um navio de guerra. Tá? E qual que é o problema disso daqui? Muito provavelmente você bota containers aqui do lado, aqui, ó, você tampa essa coisa toda. Então, para quem vê esse navio cargueiro aqui no oceano, vai achar que é um navio cargueiro apenas. Né? Não tem nada de mal, isso aí. Só que esse navio cargueiro tem uma capacidade de fogo muito grande. O pessoal está apavorado com isso. Eu vou falar para vocês que eu não me preocupei tanto assim não. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por vereador mirim de direita, fã do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, essa imagem que apareceu aqui na internet, não se sabe quem é que tirou essa foto. Já fizeram a geolocalização, isso aqui é num porto lá na China, no sul da China, e essa imagem mostra um cargueiro com vários containers aqui, mas entre os containers você tem aqui lançadores de mísseis, um grande conjunto de lançadores de mísseis. Você pode imaginar que esses lançadores eles podem baixar aqui e o navio pode colocar outros containers, de forma que você não veria esses lançadores de mísseis. E os radares também você pode entender que eles seriam camuflados por outros containers, né? Então, ou seja, você tem um barco que é essencialmente um barco militar disfarçado de barco civil, tá? Isso não é assim uma coisa tão nova na história da humanidade, não, tá? A Inglaterra usou esse truque também na Segunda Guerra Mundial, um monte de países já usou esse truque. Recentemente, lá no Mediterrâneo, a Ucrânia destruiu um navio russo, um petroleiro russo, que na verdade era usado para espionagem da Europa e para lançar drones contra a Europa, tanto que foi eliminado o chefe do GRU lá, né, do Serviço Secreto Russo, foi eliminado nesse ataque ucraniano, porque ele estava justamente, apesar de ser um petroleiro, ele não estava carregando petróleo, ele estava sendo usado como base para espionagem e lançamento de drones, né? Então, ou seja, essa ideia não é uma ideia assim tão inovadora do mundo, né? Mas a preocupação que o pessoal tem é que hoje a China domina o tráfego marítimo mundial, tá? Muitos navios, muitas empresas de transporte de container são chinesas. Então, quantos desses navios de containers que estão rodando pelo mundo aí não são, na verdade, armas do exército chinês e a gente não está nem sabendo, está achando que é um navio de container e não está não tá dando conta disso daí, né? Então dá para ver aqui, né, mais algumas imagens aqui que mostram radares e coisa e tal. Aqui, ó. Perto da proa do navio haviam montados acima de 2 containers, tem um sistema de detecção de armas de proximidade como última defesa contra ameaças. Isso é um ponto importante também. Porque isso daqui? Esse navio, embora ele seja claramente um navio militar, ele tem capacidade de atingir coisa, ele não tem blindagem, ele não é como um barco da marinha que tem casco reforçado, que tem uma série de proteções contra ataques e coisa e tal. Então esse navio, se receber um missilzinho, ele afunda, evidentemente, ele não tem capacidade de suportar muita coisa. Aí você precisa fazer uma defesa ativa, ou seja, ao invés de você ter um casco reforçado, você tem um sistema que quando você vê um míssil chegando, um drone chegando, você atinge esse drone, atinge esse míssil. É, na verdade, uma tendência que está acontecendo com várias armas, inclusive na guerra da Ucrânia, né? A gente tem visto isso lá. Com a prevalência dos drones, é praticamente impossível você fazer uma blindagem contra drone, porque o drone pode ir bem no ponto frágil da blindagem, né? As blindagens que você tem em tanques e coisa e tal, tipicamente elas protegem das direções mais comuns, né, de mísseis e coisa e tal, mas o drone ele entra naquele buraquinho ali, naquele lugar ali mais frágil, ele consegue enfiar ali e explodir o tanque, então acaba sendo inútil blindagem, acaba sendo um peso que não resolve nada. Ao contrário, você parte para sistemas de defesa ativa. Você tem, no blindado, você passa a ter um sistema que detecta o objeto chegando e atira contra o objeto para evitar que ele chegue no seu navio, ou no caso aqui no navio, no caso de tanques, né, no tanque e etc. Né? Então ele tem essas duas essas proteções contra proteções ativas aqui,
E tem também lançadores de foguetes, lançadores de mísseis e coisa e tal. Está aqui o navio como um todo nesse porto, né? Esse vazamento muito provavelmente foi feito pela própria China, tá? A China gosta de fazer essas coisas para deixar, para dizer o poderio militar dela, né? Aqui o próprio pessoal fala aqui, ó, nós tínhamos o sentimento que nós teríamos mais uma rodada de revelações de armas da China nesse Natal, depois dos últimos anos que tiveram vários projetos aí chineses liberados, vazados nessa época, né? Então, esses projetos militares, a China libera nessa época para fazer propaganda mesmo, né? Então, tá aqui um navio que contém um monte de lançadores de armas e coisa e tal, radares e coisa e tal. E, de novo, pode estar disfarçado como uma coisa normal, você pode não saber de nada, pode não ter nada de diferente no final das contas, e parecer um navio comercial normal e, no final das contas, ter essa capacidade bélica, né? Agora, esse tipo de coisa também é algo que ganha muito com o fator surpresa. Você acha que aquele navio é um navio de container, no momento que você vê que ele não é um navio de container, é relativamente rápido para os Estados Unidos eliminar um navio desse. Ah, Peter, mas você falou aqui das defesas dinâmicas dele, né, da defesa ativa, né? E é verdade, mas é aquele negócio, se lançar um monte de mísseis contra o navio, ele vai afundar do mesmo jeito, ele não vai conseguir resistir do mesmo jeito. Então, no final das contas, não é uma coisa que tem um valor tão grande assim do ponto de vista estratégico. Pode ser usado como fator surpresa. O fator surpresa, realmente, sem dúvida alguma, você consegue. Mas fator surpresa é o tipo da coisa que você só tem uma vez. Vamos supor que a China use isso para tentar, sei lá, invadir Taiwan por hipótese, né? Rapidamente o pessoal vai saber que os navios cargueiros chineses todos vão virar alvo no mundo inteiro, né? Porque todos eles podem ser navios bélicos disfarçados, né? Na verdade, pode ser até pior no final das contas, né? Aqui, ó, além disso, teve também mais uma notícia que vazou aí no final do ano, que a China armou mais de 100 mísseis balísticos intercontinentais, que a China está preparando um monte de mísseis e coisa. Então, se bem que é o que eu falo para você, né? 100 mísseis balísticos, parece coisa pra caramba, né? Em dezembro, a Rússia usou mais de 100 mísseis balísticos contra a Ucrânia, só em dezembro. Esse dezembro agora, que a gente está acabando agora. Então não é tanto míssil assim no final das contas, né? Enfim, o cargueiro está levando a muitas discussões, o pessoal preocupado com isso, do ponto de vista estratégico e não sei o que lá. E eu acho que não vai ser uma grande mudança no final das contas. O que acontece nesse caso é só uma coisa que eu digo para vocês, é o efeito da descentralização também aqui no armamento bélico. Repara o que eu falo para vocês, que a descentralização de informação, ela está acontecendo também na questão dos drones. E nesse tipo de coisa não deixa de ser uma forma da China tentar combater isso, você justamente usar armas de forma menos concentrada. Ao invés de ter um grande porta-aviões, uma grande armada concentrada, você tem pequenos navios. Eu sei, um navio desse é grande pra caramba, mas do ponto de vista de uma marinha, são pequenos navios espalhados pelo mundo para fazer ataques, o que poderia ser uma coisa mais cruel, mais difícil. Mas aí que tá. A verdadeira descentralização pressupõe variação. É o que a Ucrânia faz com os drones. Você tem um monte de oficinazinhas fazendo drones diferentes na linha de frente. Isso acaba sendo muito mais efetivo do que produção em massa. Eu posso estar enganado, mas essa coisa aqui chinesa, esse navio chinês está justamente mostrando uma capacidade que não vai ter muita utilidade. O primeiro pode causar muito problema, os primeiros podem causar muitos problemas, pode causar. Mas no momento que começar isso, todo mundo vai usar os navios chineses como alvo e vai destruir todos eles, e não tem muita vantagem no final das contas no longo prazo, né? O pessoal está lembrando aqui também que os iranianos também já fizeram esse tipo de coisa, tá? Os iranianos têm navios também com navios supostamente comerciais que levam armas também. Não faz tanta diferença assim no final das contas, é mais propaganda chinesa esse tipo de coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.